Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano Ferreira e estou aqui para trazer a você uma reflexão acerca de um projeto que nós estamos começando. E esse projeto tem a intenção de fornecer a você elementos necessários e suficientes para se enquadrar dentro da realidade em que você está inserido de um modo mais efetivo, dar a você instrumentos para que você possa mudar a sua realidade. E temos a certeza que, de um modo geral, a nossa contribuição, a nossa fala será positiva, haja vista que muito do que hoje nós temos visto e a preocupação das pessoas que pensam com o mundo atual e como caminha a situação do Brasil, por exemplo, é algo de deixar as pessoas estarrecidas. Entretanto, eu morei no Brasil há muito tempo, hoje eu moro nos Estados Unidos e morei no Brasil há muito tempo, a maior parte da minha vida, e sei muito bem como funciona a educação no Brasil. E vejo também a necessidade de uma reforma educacional muito grande, tendo em vista que a proposta de educação no Brasil hoje está passando por uma diluição de conteúdo tão grande que nós ficamos à mercê de um sistema que se favorece do emborrecimento das pessoas. E isso não é privilégio só do Brasil, isso é um fenômeno, né? E eu não sei se é de fato apenas, não é um fenômeno que ocorre espontaneamente, é um fenômeno autoprovocado. A intenção na realidade é fazer com que as pessoas hoje tenham dificuldade de acesso a uma boa educação. E para ter acesso à educação, é importante que você descubra algumas coisas, e eu não poderia deixar de começar essa minha palestra com vocês falando acerca da propaganda que geralmente é feita com o seu dinheiro, né? Infelizmente, uma propaganda que é feita para que você tenha direito à educação. Então diz, educação, direito de todos. Essa frase foi foi bem comentada, né, pelo professor Olavo de Carvalho, que é um brasileiro que mora aqui também nos Estados Unidos e é um professor muito bem habilitado na área de reflexão filosófica e política. E ele publicou no Diário do Comércio, no dia 27 de janeiro de 2009, um artigo falando de educação ao contrário. Então, quando ele fez uma constatação de que quando se clica no Google a palavra educação, seguida da expressão direito de todos, você encontra 671 mil referências. 671 mil referências. E só de artigos acadêmicos a respeito você tem 5.120 artigos. Percebe bem? Acadêmicos. Educação inclusiva dá 262 mil respostas. Agora, quando você coloca a frase sintomática, educar-se é dever de todos, nenhum resultado aparece. Nada, absolutamente nada. E a partir daí, então, com esse modo didático de falar e de escrever do professor Olavo, ele começa, então, a discutir acerca da questão do que é direito, né, a ideia de associar a educação a um direito. Né, então, ele diz até que a ideia da educação, de que a educação é um direito, é uma das mais esquisitas que já passaram pela mente humana. Às vezes pode. É só repetição obsessiva que lhe dá alguma credibilidade. De tanto se falar educação, direito de todos, educação, direito de todos, né, então as pessoas não sabem nem o que é um direito. O que é um direito, afinal? Ele diz aqui. É uma obrigação que alguém tem para com você. Amputado da obrigação que impõe a um terceiro, o direito não tem substância nenhuma. É como dizer que as crianças têm direito à alimentação sem que ninguém tenha obrigação de alimentá-las. A palavra direito é apenas um modo eufemístico de designar a obrigação dos outros. E o governo gasta um dinheiro absurdo para poder fazer com que
essa ideia seja vendida, veiculada em horários nobres de TV, educação, direito de todos, e gastam um dinheirão com isso, e na realidade quando deveria estar investindo com educação. Investindo de modo que as pessoas pudessem ter acesso, meios de acesso à educação. Bem, mas nem tudo está perdido. Parece até que eu estou meio apocalíptico na minha fala. É bem verdade que a gente está caminhando para um caos, né, enorme, mas essa questão da educação, ela precisa ser vista por uma perspectiva em que cada pessoa se conscientize da responsabilidade de educar-se. Ou seja, você pode ser um menino, um rapaz, eu quero me focar muito os jovens, você que é jovem, que está me assistindo agora, você pode ser um jovem que, como eu, por exemplo, nasci na Baixada Fluminense, nasci em São João de Meriti, e vim de uma família muito pobre, meus pais não tinham curso superior, não tinham nem formação secundária, e eu nasci num ambiente em que minha avó tinha com ela um slogan que era exatamente diferente da campanha publicitária paga com seu dinheiro que o governo atual faz, de que educação é um direito de todos. Ela trabalhou duro, investiu muito para que eu estudasse. Ela trabalhava como copeira no Hospital de Clínicas da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela era copeira e dali ela tirava o sustento, ajudava meu avô, não é, para poder manter a nossa casa. Eu sempre morei com minha avó e meu avô, e então eles me criaram, eles me deram toda apesar de ela não ter tido a oportunidade, o acesso à educação, não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas ela sempre tinha um sonho de ver os filhos, os netos formados, e ela sempre incentivou e incentivava isso na nossa família. Então ela foi que me incentivou a estudar, e eu fui, a partir dos incentivos delas, me interessando pela educação. Mas o estalo só deu mesmo aos 15 anos, quando comecei a descobrir o mundo, né, as possibilidades que o ensino te dá, né, obviamente visto de uma perspectiva da mudança de classe social. Essa foi uma das primeiras questões, mas amadurecendo a ideia, eu vi que de forma correta o ensino precisa mudar você. A educação precisa transformar você, ser uma educação transformativa. E então, com base nisso, eu comecei a me interessar, a comprar livros. Foi aí que eu comecei a descobrir livrarias, bibliotecas. E quando você vê aqui na minha retaguarda, aqui você vê que eu estou na minha casa, né, hoje. E então, onde eu estou tem que ter uma biblioteca, porque senão eu não me sinto bem. Me sinto bem acompanhado da minha família, mas é importante ter livros, ter um computador para a gente poder ter acesso ao que hoje nós temos em termos de tecnologia, que favorecem ao ensino. E, aliás, é um dos tópicos que nós vamos também falar dentro das nossas séries de palestras. Essa é só introdutória. Bem, minha avó, então, me fez questão de eu, na época do meu segundo grau, que antigamente era o segundo grau, que hoje é o ensino médio, ela fez questão que eu me formasse em Química. Eu gostava de Química, fiz um curso técnico em Química Industrial, e o curso técnico de Química Industrial me deu de presente uma coisa impressionante, que foi a presença de 2 professores que tiveram uma grande influência na minha formação, mesmo no segundo grau da época, o ensino médio. Por quê? Porque isso é fundamental, e nós queremos falar exatamente dando essa ideia para você. O professor, quando se trata de uma pessoa que tem a consciência da responsabilidade que está em suas mãos de influenciar alguém, de exercer toda o seu magistério na questão da educação, dando ao aluno meios e descobrindo talentos para que você possa investir nesses talentos, e assim os alunos possam ter acesso, né, ao que de mais importante eles vão ter na vida.
eu tive dois professores que foram de uma influência extraordinária na minha formação no ensino médio. Por quê? Porque esses professores eram professores muito capazes. Todos eles de origem, de origem muito pobre. Por exemplo, tive o professor Horta, que foi meu professor de Físico-Química no terceiro ano do curso técnico de Química Industrial. E o professor Horta foi um professor extraordinário. Por quê? Porque o professor Horta acreditava que a educação, tal qual ela era na época, existia na época, lá pelos idos da década de 70, né? Eu fiz isso na década de 70. E então, no finalzinho da década de 70, ele me mostrou de um modo muito claro que os alunos dentro do ensino médio poderiam estar aprendendo coisas muito mais elevadas do que aprendem na questão naquilo que é oferecido pelo programa oficial do governo, e sendo que esse ensino, de certa forma, ele poderia ser muito melhor se os governos federais, o governo federal, se os governos estaduais e o governo municipal investissem na educação aquilo que realmente a educação merece. Então hoje nós vemos que os professores são uma classe muito desmotivada pelo fato de ganharem um salário absurdo. Quando eu vejo um deputado ganhando o dinheiro que ganha, não tem nada contra o que eles ganham, não. Nada contra o que eles ganham, né? Eles merecem, não é isso? Merecem nada. Merecem nada. Quem merece ganhar bem são os professores. Os professores é que deveriam ganhar bem. Por quê? Porque os professores são, de fato, a classe que vai moldar os futuros cidadãos. E então, esses professores precisam de se equipar. Eles precisam de capacitação. E, no entanto, o que acontece? Há um movimento, há uma atuação sistêmica para que os professores realmente não façam, que nós temos professores que são extraordinários. No entanto, o que um professor ganha hoje, quais são as pessoas que se motivam a ser hoje? Quem é que se motiva a ser um professor? É só se uma pessoa é realmente como eu, por exemplo, um apaixonado, um vocacionado, né? E aí tem esse ideal na vida. Do contrário, o que acontece? As pessoas praticamente não têm motivação. Daí, a minha palavra nesse primeiro vídeo é exatamente isso. Quem deveria hoje estar ganhando, que os deputados e governadores e etc., a classe política hoje ganha, os vereadores, são os professores. Mas mesmo nessa realidade confusa da década de 70, eu consegui, Deus colocou no meu caminho esses dois professores, o professor Horta e o professor Carlos. Um era professor de Química Orgânica, professor Carlos, e outro era professor de Físico-Química. O professor Horta era professor que ele tinha, no caso, quando ele estava no Brasil, ele tinha, falando da perspectiva de quem estava no Brasil, ele tinha saído do norte, né, era um nordestino, ele saiu do norte, aliás, era nortista, saiu do norte, e veio para o Rio de Janeiro para estudar. A intenção dele era estudar, alugou um quarto e começou a estudar, fez o supletivo, terminou na época o segundo grau, depois fez o vestibular, passou e foi fazer a Universidade Federal Fluminense, fez o curso de Química Industrial na época, e depois ele foi para o Instituto Militar de Engenharia, onde, quando eu conheci, na década de 70, no ano de 1978, ele então estava fazendo mestrado em Química no Instituto Militar de Engenharia. Nessa época, então, eu descobri no Instituto Militar de Engenharia e ele começou a me passar informações sobre o que era o Instituto Militar de Engenharia, e eu queria dar um break no meu curso de Química para poder tentar fazer prova para o Instituto Militar de Engenharia.